Olá, vamos para a aula agora, que eu imagino que é a aula que você mais está curioso ou mais está curiosa, que é desvendando a entrevista. O objetivo dessa aula não é que você repita tudo o que eu ensinar aqui no momento da entrevista, mas que você absorva essa informação, esse conhecimento e saiba utilizar de acordo com as suas expertises, de acordo com o seu jeito de ser, de acordo com a sua personalidade, para que você seja o máximo autêntico possível. Seja você mesmo, ok? Então, um aviso importante: esse curso, essa aula e todas as aulas que estão aqui na plataforma não é para você fingir o que você não é, nem para mentir, mas para você desenvolver habilidades comportamentais, para se dar melhor, para ter melhores resultados nas entrevistas. Por isso eu te peço, por favor, jamais minta em uma entrevista de emprego. Lembrando daquele ditado da vovozinha: mentira tem perna curta. Vamos lá? Vamos começar explicando aqui quais são as etapas de entrevistas. Cada empresa tem sua forma de organizar o processo seletivo, mas basicamente existem 4 tipos, né, de processos seletivos, de entrevistas, e eu vou falar cada um deles e vou trazer minha opinião como recrutadora também. Com mais de 8 anos na área de recrutamento e seleção, eu posso trazer algumas opiniões profissionais sobre. O primeiro tipo de entrevista é aquela entrevista única. É mais voltado para empresas bem pequenas, empresas mais familiares, né? Aqui ou é o RH, quando se tem um time de RH, um profissional, normalmente é um profissional de RH, quando tem, ou é o próprio gerente ou o próprio proprietário. E é uma entrevista única, onde o objetivo é avaliar se você possui requisitos técnicos, né, e requisitos comportamentais mais adequados para aquela vaga. Muitas vezes eles nem olham muito o requisito comportamental, mas o técnico, né? Justamente porque às vezes não tem um profissional de RH ali dentro para verificar essas informações. Nós temos também tipo 2, que é entrevista com o recrutador, mais entrevista com o gestor. 2 entrevistas diferentes, né? Onde a primeira vai avaliar o comportamento e a segunda os requisitos técnicos. Tem empresas que fazem 2 em 1, que é uma entrevista comportamental e junto uma entrevista técnica com o gestor. Ou seja, o recrutador e o gestor da vaga estão ali juntos. Primeiro um pergunta, né, fazem as suas perguntas, por exemplo, o primeiro recrutador, normalmente, e depois o gestor. Também acho super legal quando é os dois juntos. Funciona muito bem. Só que em vez de uma entrevista de meia hora, seria uma entrevista de 40 minutos, 1 hora, dependendo da vaga. Nós temos também o tipo 3, que é uma entrevista com o recrutador, mais uma entrevista com o gestor e mais uma entrevista com o CEO. Essa aqui também funciona super bem, muito bem organizada, onde primeiro vai ter uma entrevista com o RH, onde eles vão avaliar o comportamental, depois com o gestor da vaga para avaliar o técnico e uma final com o CEO para alinhar. Pode ver que não é para avaliar, é para alinhar as expectativas tanto do candidato como da empresa e ver se ele tem fit cultural. É realmente um tira-teima. Esse tipo de entrevista super funciona. Eu, pessoalmente, gosto muito da entrevista tipo 2 e tipo 3. Para mim, são as melhores. E nós temos a tipo 4, que você já viu ali que eu coloquei até um X vermelho para simbolizar essa entrevista. E vou te dizer por quê. Porque eu, como recrutadora, há mais de 8 anos na área, eu não gosto desse tipo de entrevista, desse tipo de processo seletivo. Se eu fosse me candidatar para uma vaga e eu visse esse tipo de etapas, eu nem me candidataria, eu desistiria da vaga ali mesmo, porque eu não acho proveitoso, né? Quando a gente está procurando emprego, a gente tem que ganhar tempo e não gastar tempo em algo que a gente nem sabe se vai dar certo. Então se torna cansativo e até moroso, e eu pessoalmente acho desrespeitoso com o candidato. Mas essa é minha opinião profissional de mais de 8 anos atuando na área. Hoje eu atuo nessa área ainda, meio período, de segunda a sexta,
e em um outro período eu trabalho para mim, tenho meu próprio negócio, né, na minha área de formação. Mas, ainda trabalhando para empresas, eu não utilizo esse tipo de processo. Como que é esse tipo de processo seletivo que eu não gosto? Que é uma entrevista com o recrutador, mais uma entrevista com o gestor do RH, mais uma entrevista com o gestor da vaga, mais uma entrevista com o time, mais uma entrevista final. Ou seja, são 5 entrevistas. A primeira vai avaliar o comportamental, a segunda vai avaliar confirmar o comportamental, a terceira vai avaliar os requisitos técnicos, a quarta vai avaliar o match com o time e a parte técnica, e a última que vai fazer o alinhamento de expectativas e fit cultural. São 5 entrevistas. Se torna moroso, se torna cansativo e muitos profissionais bons desistem do processo seletivo por isso. Então, eu pessoalmente eu não gosto desse tipo de processo seletivo, não me inscreveria para esse processo seletivo, mas eu respeito quem se inscreve, eu acho que cada um sabe das suas necessidades, dos seus objetivos e tá tudo bem. Mas eu sempre indico processos seletivos tipo 2 e tipo 3. Esses dois moram no meu coração. Dito isso, vamos agora para a entrevista comportamental. Atenção! Aqui eu vou te explicar o que tem por trás de cada pergunta. Depois eu vou te dar uma sugestão de como responder, uma receita de bolo. E vou apresentar como eu respondi a essas perguntas até hoje, quando eu fui entrevistada. Você pode absorver todo o conhecimento aqui e depois responder nas entrevistas com as suas palavras. Você não precisa repetir exatamente o que eu estou ensinando, porque isso aqui é um caminho, mas você precisa ser autêntico. E vou lembrar mais uma vez: não pode mentir, ok? Dito isso, vamos para a aula. A primeira pergunta que o recrutador faz, que parece uma pergunta inocente. Oi, fulano, tudo bem? E aí você diz o quê? Oi, fulano, tudo bem? E aí termina aí. Essa pergunta ela tem motivo. Eles querem avaliar se você sabe se comunicar, se você sabe iniciar uma conversa, se não é isso aqui não é apenas uma pergunta padrão, uma pergunta qualquer. Já pensou, por exemplo, em vez de você vai sair com sua amiga ou com seu amigo, você fica perguntando como é que a pessoa tá, sobre o dia daquela pessoa, sobre o que ela gosta, e ela não demonstra o mínimo de interesse na sua conversa, nas suas perguntas? É a mesma coisa na entrevista. Você precisa demonstrar interesse em trabalhar naquela empresa. Uma sugestão que eu te dou é responder literalmente, demonstrando interesse em estar participando daquele processo seletivo, demonstrando ânimo. Como eu respondi essa pergunta até hoje? Sim, estou ótima, Ciclana. Estou super animada para saber mais sobre a vaga. E eu sempre termino com um sorriso, porque eu acredito, né, nas minhas experiências, que o sorriso abre portas. Segunda pergunta. Me fala um pouco sobre você, ou então eles perguntam assim, me conta um pouquinho aí, ou brevemente, sobre a sua trajetória profissional. Presta atenção. Eles querem avaliar se você não é prolixo, se você sabe organizar ideias, informações e fatos, se você não se perde no meio da conversa, se você prestou atenção ao que foi pedido. Se a sua conversa tem começo, meio e fim, se você sabe storytelling, começo, meio e fim. Se você não vai começar uma conversa falando de A e terminando falando em B. Se você vai se perder no meio do caminho, aquela mania que você está falando, aí você para, epa, até me esqueci o que eu estou falando. Nananina, não. É isso que eles estão querendo avaliar. Eu sempre ensino para quem é meu mentorando, que eu realmente tenho uma mentoria individual, né? Que é um outro tipo de serviço que eu não estou falando aqui, é uma técnica que se chama experiência, entrega, valor. Literalmente, você vai primeiro falar das suas experiências, depois das suas entregas, depois um valor que você gerou. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 35 anos, sou casada, moro com meu marido e meus gatinhos. Atualmente, quer dizer, atuo há mais de 8 anos com RH, com foco em recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento. Aqui,
Eu falei da minha experiência. Continuando. Já contratei mais de 2.000 profissionais das mais diversas senioridades. Já estive à frente de projetos de onboard, endomarketing e treinamentos. Aqui eu estou falando das minhas entregas. E por último, que eu fecho com chave de ouro, já realizei um projeto de retenção de colaboradores e com isso reduzi para metade a taxa de turnover e junto com o técnico de segurança do trabalho, eu montei e ministrei cursos para mais de 500 colaboradores de uma grande empresa de rede de energia, para o qual a empresa que eu estava era prestadora de serviços. Ou seja, eu entreguei valor, eu reduzi pela metade a taxa de turnover, que é algo muito importante dentro da empresa. Ou seja, em 3 requisitos que eu entreguei: experiência, entrega, valor. Isso eu falo em menos de 2 minutos. Você conseguiu compreender aqui? Então vamos para a próxima pergunta. Quando você precisa realizar um trabalho que você não tem tanto conhecimento ou experiência, como você busca conhecimento? Presta atenção nessa pergunta. Eles estão querendo avaliar se você é o tipo de profissional autodidata ou aquele tipo de profissional que toda hora fica pedindo ajuda para o colega ou para o seu líder. Você não sabe aprender nada sozinho. Porque hoje o mercado de trabalho ele precisa de profissionais que saibam buscar conhecimento sozinhos e que economizem tempo. É isso que eles querem avaliar. A minha sugestão aqui é que você demonstre seu empenho em aprender sozinho e fazer mais com menos. Essa é a minha sugestão. Vou te dar aqui 2 exemplos de como eu já respondi a essa pergunta. Primeiro, eu respondi assim: quando eu não sei realizar uma tarefa, eu procuro na internet. Apenas depois que eu esgotei as possibilidades, caso eu não tenha conseguido resolver, eu busco ajuda com o meu líder direto. Eu também, uma época da minha vida profissional, eu respondi da seguinte forma: antes eu pedi ajuda para um colega ou líder, mas percebi que eu precisava ser autodidata. Então eu aprendi a buscar conhecimento sobre qualquer coisa na internet. Apenas depois de esgotar as possibilidades é que eu peço ajuda. Você viu que em um momento, né, na opção B, eu mostrei a minha fragilidade que antes eu não sabia, mas que eu desenvolvi aquela habilidade, ou seja, eu mostrei resiliência, foco em resultados, focar em resolver problemas, né, que eu tenho autoconhecimento. E no segundo, eu já respondi também que eu era autodidata e que eu sabia como resolver problemas sozinha. Olha, você conseguiu perceber aqui a diferença? Você conseguiu perceber que eu estou entregando um valor na hora de responder essa pergunta? Então vamos para a próxima. Qual foi seu maior desafio profissional? Presta atenção. Eles querem avaliar se você realmente tem experiência que você diz ter lá no seu currículo. Também estão avaliando como você lida com desafios, com pressão e datas de entrega. Eles estão de olho para saber o seu nível de conhecimento da área e verificando se você é proativo, coisas que são habilidades hoje muito necessárias. Eu vou te dar aqui a minha sugestão, que você diga algo que não era exatamente do seu escopo, mas que você fez e fez bem feito. Afinal, quando a gente é contratado, a gente não faz só o que está lá no contrato de trabalho. Vez ou outra, você pode realizar uma tarefa de um colega que ficou doente, alguém que pegou atestado, alguém que teve que entrar de licença INSS porque teve um filhinho, né? Ou entrou de férias. Acontecem várias coisas no nosso dia a dia. Então a gente às vezes tem que fazer uma tarefa ou outra que não é do nosso escopo, mas a gente faz. E é isso que eles querem saber: se você é proativo, se você ajuda os seus colegas, se você sabe lidar com situações de pressão, datas de entrega, com novos desafios, com coisas novas, né? Aquilo que não aquilo apenas que é esperado de você. Eu vou dar um exemplo de como eu já respondi essa pergunta diversas vezes. Eu trabalhava no RH de uma construtora e realizava rotinas end-to-end. E acabei sendo transferida para uma filial em outro estado. Lá, eu tive que estruturar todo o RH e fazer mais de 200 contratações para todas as áreas e senioridades.
Também tive que reconstruir o endomarketing para se adequar à realidade e necessidade da empresa naquela região, pois a mão de obra não era qualificada e tivemos que investir nisso. Aqui eu peguei uma experiência que eu não tinha, algo que era novo para mim, que não era exatamente do meu escopo. Eu abracei aquela oportunidade, gerei valor, gerei entrega, gerei resultado e dei o meu melhor. É isso que eles estão querendo saber. Vamos para a próxima pergunta. De qual desafio você mais se orgulha? Mais uma vez, eles querem avaliar se você realmente tem a experiência que diz ter no seu currículo. Eles estão de olho para saber o seu nível de conhecimento da área. Aqui, eles também estão avaliando se você tem senso crítico e autoconhecimento. Eu vou te dar a minha sugestão. Cite uma experiência que você teve que realizar uma tarefa ou um projeto bastante desafiador, ou quando teve que pegar uma tarefa que não era do seu escopo, mas que você deu o seu melhor. Olha a dica. Prestou atenção? Eu vou te dar uma sugestão, quer dizer, um exemplo de como eu já respondi. A construtora, teve problemas com um prestador de serviço que estava construindo o novo site da empresa. Ele nos deixou na mão, estava findando o prazo para entregar. Eu já tinha um pouco de conhecimento sobre, então eu mesma construí o site em um final de semana. Lógico, não foi perfeito, mas usamos ele por 6 meses, daquele jeito, até encontrar outro prestador de serviço de confiança. Eu até ganhei uma bonificação 2 vezes maior que o meu salário da época, como reconhecimento pelo meu esforço. Você consegue entender, você consegue observar que em todas as perguntas, além de responder o que me foi perguntado, eu consegui entregar como eu sou uma boa profissional? É isso que você tem que aprender a fazer nas suas entrevistas. E você só consegue isso treinando. Pergunta 6. Por qual motivo você saiu da empresa? Epa, epa, epa. Essa aqui é uma pergunta que você tem que prestar bastante atenção. Muitas empresas usam essa pergunta para tentar identificar se você teve conflitos ou problemas nas suas experiências anteriores. Então, ao invés de você focar no seu ex-chefe que era tóxico, no seu salário baixo, que isso tudo acontece, a gente sabe, né? Foque no seu desenvolvimento. Afinal, mudamos de emprego para melhorar de vida, para nos envolver, né? Melhores salários, melhorar o conhecimento. Então, foca nisso e não no problema. Eu vou te dar aqui como eu respondi até hoje. Senti que estava estagnada e precisava de novos desafios. Eu vi a publicação da sua vaga e vi que era uma boa oportunidade de expandir meus conhecimentos e colocar em prática o que eu já domino. Pronto. Aqui, nessa pergunta, você precisa ser curto e objetivo mesmo, pois é uma pergunta pega-ratão, então você precisa ficar ligado. Vamos para a próxima pergunta, 7. Por qual motivo você quer essa vaga ou eles perguntam assim? Por qual motivo eu devo te contratar? Eles querem validar se você realmente quer ficar na empresa ou se você está pegando a primeira oportunidade que aparecer para você. Outra coisa que eles querem avaliar é se você tem autoconhecimento, se você sabe se vender, se você sabe quebrar objeções e tem poder de convencimento. A minha sugestão aqui é que você mostre que essa vaga tem tudo o que você quer fazer e que você pode agregar valor ao time com seus conhecimentos. Eu vou te mostrar como eu respondi até hoje. Essa vaga tem tudo o que eu quero fazer. Ao analisar a descrição da vaga, percebi que preciso me desenvolver um pouco mais com comunicação, com lideranças, mas já estou estudando sobre isso. Ou seja, eu mostrei por que eu sou a pessoa ideal para aquela vaga. No meu caso, eu disse que essa vaga tinha tudo o que eu queria fazer.
E mostrei que eu não era 100% em todos os requisitos. Eu mostrei que uma não era tão boa assim, mas que eu já estava estudando. Ou seja, eu demonstrei que eu tenho autoconhecimento, sei me vender, sei quebrar objeções, sei convencer e eu me conheço, sei o que eu preciso melhorar. Vamos para a próxima? Por qual motivo não devemos te contratar? Ai, 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 que pergunta, hein? Que pergunta. Essa pergunta ela é muito perigosa. Por isso, fale o mínimo possível e seja o máximo objetivo. Use o seu autoconhecimento ao seu favor. Mostre que sabe convencer as pessoas e quebrar objeções. A minha sugestão é: você pode usar essa pergunta para mostrar que você é bom em determinado requisito da vaga. Como eu respondi até hoje quando me perguntaram isso? Ciclana, o requisito YYY eu cumpro 100%. Aqui, gente, eu coloquei o requisito que eu realmente cumpria 100% e era inclusive o requisito principal. Mas se os requisitos XXX forem imediatos e imprescindíveis, então essa vaga não é para mim. Mas eu já estou estudando e treinando sobre isso e conseguindo bons resultados em apenas X semanas. Aqui eu demonstrei que eu tenho autoconhecimento, que eu sou boa em determinado requisito e que em outros eu estou buscando me aprimorar. Você consegue compreender a diferença de responder? Como eu respondi essa pergunta, que em todas elas até agora eu demonstrei valor, além de responder o que foi solicitado. Pegou a dica? Pergunta 9. Olha só. Essa pergunta parece tão inocente. Fulano, ficou alguma dúvida sobre a vaga? Ou ficou alguma dúvida sobre o processo seletivo? Ou ainda, você quer fazer alguma pergunta? Aí a gente tem mania de falar, não, tá tudo certo. Nenhuma dúvida, não, nenhuma pergunta. Esse é o momento de você demonstrar interesse. É o momento de você demonstrar interesse pela vaga. Eu vou deixar aqui algumas sugestões do que perguntar, porque eu já validei todas, já testei todas. Por exemplo, quais são os próximos passos da empresa para o próximo ano? Qual o maior desafio da minha área? Qual o perfil de liderança do meu futuro líder imediato? A empresa trabalha com feedbacks? Se eu for contratado para a vaga, o que eu deveria estar começando a estudar? Essa aqui, eu confesso que você ganha o coração de muitos recrutadores, tá? Inclusive o meu, quando eu estou recrutando. Fico muito feliz de ver a proatividade da pessoa. E, e por último, por favor, toda entrevista ao final, ao se despedir, agradeça a sua participação, mostre que você está animado para a próxima etapa. Seja gentil. Gentileza gera gentileza. Agora, nós vamos para a próxima parte da aula, que é a entrevista técnica. Eu vou deixar a última parte da aula para um vídeo parte 2, para ficar mais fácil, para você absorver maior entendimento, maior conhecimento, ok? Vamos lá.